Bom, então, retomando, né, nosso estudo do livro No Mundo Maior, nós estamos no segundo capítulo. É o terceiro dia, né? Terceiro fim de semana que nós estamos no capítulo que se chama A Preleção de Eusébio, porque é uma conversa, né? São orientações que o Eusébio passa para eles e para nós também, que são muito importantes. Então, cada frase, cada parágrafo, cada instrução, vale a pena a gente refletir com carinho, com cuidado, com toda atenção. E nós terminamos na semana passada, quando ele fala assim, né? Como é que nós podemos aceitar, né? Quando a gente busca a nossa religião? A estagnação como princípio, né, como comecei a minha jornada para chegar no Pai. E só que eu quero ficar assim, não quero me modificar. E a felicidade exclusivista como fim, quer dizer, a felicidade só para mim, como sendo o objetivo maior dessa jornada. Então, como é que a gente pode pensar assim, né? E aí vamos seguir, porque a partir daí nós temos ainda muitas informações também. Aí ele continua falando do Eusébio, né? Alimentemos a esperança renovadora. Então nós temos que ter esperança, mas é de renovação também. Não é de estagnação. Não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso indébito. Olha como eu falo, né? Cada frase já é uma orientação que, se a gente realmente entendesse e praticasse, né, aquilo, ou se alinhasse a essa orientação, seria muito fácil mais a nossa vida. Porque olha isso, não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso em débito. Porque na maioria das vezes, ou muitos de nós, ou muitas das pessoas que buscam religião, só pedem socorro a Jesus para poder descansar, para poder ficar parado, para poder tirar os problemas, e às vezes os problemas são o que nos movimentam, o que nos ensinam, o que nos fazem, né, eliminar sombras que nós ainda carregamos e que nos desenvolve. Então não procuremos Jesus ou a religião para repousos que não têm sentido. E olha o que ele conclui nessa frase, nessa orientação. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário. E as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Olha isso, por que nós queremos, né, facilidade, tranquilidade? Se Jesus atingiu a culminância, ele mostrou o auge que ele chega através de um processo de deixar para trás certos valores ou certas preocupações materiais. Ele subiu mostrando o calvário que ele passou. Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes, antes de melhorar o nosso próprio mundo. Então, olha mais uma vez aqui, ó. Como é que nós podemos querer habitar um mundo feliz, um mundo de paz, de vibração elevada, se o nosso mundo interno ainda é carregado, é cheio de sombra? Então, como é que eu posso querer um mundo desse sem melhorar o meu próprio mundo? E Jesus, quando vem, ele fala: o meu reino não é de aparências externas, o meu reino é dentro do coração de cada um de vocês. Então, nós vamos ter que construir um mundo de fé, de paz, de felicidade interiormente, espiritualmente, independente das coisas externas. Então, não é porque nós estamos aqui para sofrer as, as vicissitudes da matéria, né? Mas é porque muitas vezes é através delas que nós encontramos, né, a paz interior, a elevação, a espiritualização. E é assim. Então não reclamemos ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Então vamos mudar a forma de encarar.
Porque por séculos talvez nós pensemos assim, né? Achando que a morte faz com que a gente esteja milagrosamente numa condição fantástica, sem precisar começar agora. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita e adaptemo-nos à lei, que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. Então é isso que ele está falando. É disso que as religiões falam, disso que o Cristo fala, é de iluminação interior. E eternidade é de algo. Como é que nós temos medo da morte se nós somos espíritos eternos? Nós somos seres eternos. Não tem nada que faça o fim da nossa existência espiritual. E a gente leva a nossa vida achando, tendo medo do fim da nossa existência corporal. O governo universal não nos circunscreveu às atividades à guarda de altares perecíveis. Então, nós temos valores que são eternos. O que, se nós nos apegarmos àquilo que fica para trás, aquilo que é perecível, aí sim nós vamos sofrer quando isso acontecer. Por isso, o convite constante para que a gente se utilize de tudo que a matéria, a vida na matéria nos oferece, que é, nós estamos internados numa escola, né, com possibilidades, com relacionamentos, com pessoas encarnadas também que fazem parte do nosso relacionamento, com conquistas materiais, com o nosso corpo que é físico, mas utilizemos isso sem apego excessivo. Essa que é a questão. Não é para menosprezar também a matéria, porque Deus criou a matéria. A matéria também é divina e em nosso benefício. Agora, quando a gente acha que a matéria está acima da nossa vida espiritual, da nossa vida moral, é aí que nós sofremos. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Então, o que o Espiritismo veio fazer? O que o Eusébio está falando para aquela multidão de almas que estão encarnadas numa humanidade que religiosamente entrou numa fase de descrença, sim, por conta dos abusos, por conta dos equívocos de interpretação. Não porque a religião é errada, é ruim. O ser humano, nós enxergamos errado. E aí é isso que ele está falando. Nós, nas religiões passadas, nos esquecemos da fé redentora. A gente que gostaria, ou muitos ainda querem, uma fé que salva, sem fazer, dentro da lei do mínimo esforço. Então é isso que o Espiritismo está resgatando. A fé que Jesus passou, porque Jesus lá atrás falou da renovação, da melhoria, de ser bom, de não pecar mais. Só que a humanidade, com o tempo, foi vendando isso, né? Foi colocando véus para poder mascarar e continuar dentro da zona de conforto. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. Então, isso é verdade, né? O quanto que a ciência, da maneira que ela evoluiu desde a época que esse livro foi publicado, e principalmente hoje, muitas coisas que eram tidas como absolutas verdades, hoje já são desmistificadas, já são esclarecidas a uma luz da verdade, né? Mas
apoiada na razão e tudo mais. E o Espiritismo tem feito isso cada vez mais. Todos os dias ruem princípios convencionais, que eram antes tidos como invioláveis. Por muito tempo foram. A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas, a subversão de valores, porque vocês se lembram, ele falou, começou a palestra dele falando da alienação mental que a humanidade estava entrando, né? Do quanto que a humanidade, apegada cada vez mais ao materialismo, estava sofrendo e mentalmente adoecendo. E ainda é sobre isso que ele está falando, uma subversão de valores, a experiência social, o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais, se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Então ele está falando para quem? Para um grupo de almas que estão dispostas a ajudar, inclusive, a se melhorar e a ajudar. Então, como é que nós vamos estar preparados para auxiliar, para esclarecer, se nós não recebemos a essa responsabilidade de um socorro a todos os irmãos, a um socorro a todos aqueles que sofrem, que estão necessitados ao nosso redor? Como sanar a loucura incipiente, se não vos transformardes em ímãs que mantenham o equilíbrio? Então, como é que nós vamos curar se nós estivermos ainda doentes? Nós precisamos estar bem também para poder fazer o bem. Então, tudo isso, porque nesse conceito muito superficial do que a religião faz, fala assim, o Cristo faz por mim, eu não preciso me modificar. E aí eu também me dedico, me candidato dentro de uma casa espírita ou de uma religião que seja, pode ser no catolicismo, mas eu me candidato a também ser um trabalhador do Cristo e auxiliar a estes. Como é que eu vou auxiliar se eu não estou sabendo nem o que é que eu tenho que fazer? Então, como é que eu posso orientar alguém, por exemplo, a não fazer nada? Ah, não, fica tranquilo, vamos só orar, que Deus vai cuidar disso. Se a gente não tiver condições de entender qual é o caminho que nós devemos seguir, nós não conseguimos também instruir o caminho para os outros. Então, e nós precisamos, como ele fala, nos transformar em ímãs que mantenham o equilíbrio. Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres. Então, olha aqui, a harmonia interior não se compra, não se adquire facilmente, mas é aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito. Então, é algo que não é com rituais, com coisas externas. A gente só vai conseguir fazendo, né, a nossa iluminação interior, o nosso burilamento verdadeiro, pessoal. É só assim que a gente vai conseguir nos melhorar e ajudar outras pessoas também. Faça, pois, mister, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Então, nos preocuparmos com o irmão. Quando a gente for, né, nos colocar a trabalho do Cristo, não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva como vaso legítimo da sabedoria divina. Então, que fique muito claro isso para nós hoje, depois, né? Nós vamos concluir esse capítulo que o Eusébio fala tudo isso para a gente. Então, a fé é importante, mas se nós não nos movimentarmos, se nós não fizermos a nossa parte,
se nós não tivermos com as mãos em obra, tanto internamente, tanto para conosco quanto para com os outros, né? E de encontro às necessidades dos outros, nós não vamos alcançar o que a gente está imaginando que a gente vai querer alcançar. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. Mas como eu falo, né? É cada frase aqui, ó, a gente pode colocar como um layout em cima da nossa cama. Sejamos instrumentos do bem acima de expectantes da graça, porque a maioria espera a graça, quer a graça divina, quer o agora não quer fazer, não quer ser aquele que Deus precisa aqui encarnado, porque como é que Deus, existe uma frase, né, que os espíritos nos passam, fala assim, ó, Deus atende a criatura através da criatura. Então, muitas vezes vamos quer um exemplo muito claro, em dias de frio, a gente, puxa, eu tô na minha cama quentinha, ai Deus, aquece aquele irmão que está na rua. Não deixa ele passar frio. Visita ele. E é Deus que vai aparecer lá ou Deus vai conseguir mobilizar alguém que consiga sair de casa e levar um cobertor? A mesma coisa com relação à comida. A mesma coisa com relação a alguém que está sofrendo. Eu tenho um amigo que está sofrendo, vamos supor, um problema emocional. E eu peço a Deus, Deus, ajuda ele. E às vezes Deus está esperando eu ir, me mobilizar, ir de encontro a ele, falar com ele, dar um abraço nele, e aí Deus vai ajudar ele através da minha disposição ou da disposição de outra pessoa que esteja se colocando, né, à, no, à disposição de Deus. Então, sejamos instrumentos do bem, que às vezes a gente pede para que Deus interfira. Deus interfere, mas Deus precisa dos braços e das pernas dele aqui, que somos nós. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus, sem que nos convertamos em luz no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações e as esferas, entre as esferas visíveis e invisíveis, é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Então, não adianta nada eu ficar falando versículo, falando o que Deus, o que Jesus ensinou, se eu não estou evangelizando a minha forma de cuidar dos outros, o meu trato com as pessoas, com os espíritos. Então, olha isso. Então, ó, não nos esqueçamos que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural quanto inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Então, nós temos que colocar o evangelho no nosso dia a dia. Nós temos que evangelizar o nosso pensamento, o nosso modo de agir em todos os ambientes, não é só no ambiente religioso. Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Olha isso. Às vezes a gente, é como também fala, né, no livro dos Espíritos, quando fala da lei da adoração a Deus. Fala o quanto ela é importante. Mas o Kardec faz uma pergunta que fala assim: a contemplação, né, exclusiva, ou uma vida só contemplativa, tem mérito? Eles falam: não, Deus quer que você se coloque em relacionamento e ajude os seus irmãos. Então, contemplar, adorar a Deus é fundamental. Mas só adorar
não nos coloca em situação melhor. Então, buscar o maravilhoso, ficar fascinado, ou esperar milagre. O milagre, sem eu fazer nada, aí Deus faz um milagre, me cura disso, ou eu sou tão ruim dentro de mim, me transforma, me faz. Quando eu morrer, me leva para o paraíso. Principalmente isso é um dos conceitos mais errados que se tem. Eu posso ser o pecador que eu for, tiver o desequilíbrio que eu tenho, mas eu quero, quando morrer, por um passe de mágica, eu estar no paraíso. Então, não busqueis o maravilhoso, porque a sede do milagre pode nos viciar, nos fascinar, né? E fazer com que a gente se perca nesse caminho. Tem uma lição do livro Jesus no Lar que se chama O Santo Desiludido. É muito legal, vale a pena vocês lerem, porque fala justamente disso. Conta a história de uma pessoa que atingiu um grau de sabedoria e de adoração a Deus, que ele se retirou do mundo. Falou assim: não, isso eu não faço porque isso é pecaminoso, isso é sujo, isso é. Se afastou das pessoas, não podia fazer nada. E inclusive dava conselhos desse sentido. Ah, tal pessoa, não, eu quero casar, vou me casar, o que que você acha? Foge disso, isso daí é coisa da matéria, isso daí é prazer da carne. E foi assim, de um para o outro, e aí o que que aconteceu? Quando ele morreu, o próprio que se achava santo, ele viu que ele estava completamente iludido. Aí ele se desilude, né, do lado de lá. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. Então, nos vinculemos pela oração e pelo trabalho construtivo. Olha que interessante, né? Porque até pode ser um trabalho que não seja construtivo. Movimento, 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 mas esteja destruindo alguma coisa ou destruindo o relacionamento com pessoas, dependendo da maneira que eu trato. Então, oração e trabalho construtivo, e aí nós vamos acessar os armazéns divinos que nos oferecem aquilo que a gente precisa. As ordenações que vos ajoujam na paisagem terrena, por mais ásperas e desagradáveis, representam a vontade suprema. Olha isso. Estejamos onde nós estivermos. Qualquer situação onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, o ambiente familiar ou onde hoje eu trabalho, por mais ásperas e desagradáveis, representam a vontade suprema. Porque é geralmente ali aonde eu descubro pontos a serem trabalhados dentro de mim. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Então, olha isso. Problemas, obstáculos. Vamos fazer uma comparação com relação a isso? Porque, ó, fica fácil para a gente entender também. Eu tenho um problema na minha vida e eu peço a Deus que me livre desse problema. Ah, Deus, me afasta isso de mim, um problema financeiro ou um problema de saúde, seja lá o que for, afasta esse problema de mim. Nós não estamos numa escola? Quando eu vou na escola, aqui na Terra, o professor me dá um problema, eu vou passar de ano se eu colocar o problema de lado? Entregar sem fazer? Não adianta a gente pular o problema ou contornar, fugir. Nós vamos ter que resolver o problema. Senão a gente não demonstra aprendizado. Senão a gente não avança de matéria. Não galgueis então os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando crescimento aos vossos próprios valores. Olha isso. Quando a gente tem um problema, vamos entender que aquilo é mais material, elemento que eu necessito para construir meus próprios valores. Mas sem fugir.
sem pedir para que Deus afaste aquilo. Eu preciso aprender com aquilo. Eu preciso passar aquilo de maneira que Deus se orgulhe de mim. Cuidar em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muita vez imitais a mariposa estouvada. Quer dizer, aquela que vai de um lado para o outro, fica indo para lá e para cá. Então, nós não devemos transitar assim nos caminhos da nossa carne. Nós devemos focar naquilo que nós temos. Porque às vezes a gente fica, né? Fazendo isso aqui, lá, pega inúmeras coisas para fazer e nada a gente faz adequadamente. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Mais uma vez, né, Thelma? Voltou naquele assunto que a gente conversou lá, logo no começo do capítulo. Falando, às vezes a gente quer grandes realizações, muitas coisas que aparecem, né? Que fazem vista aos olhos dos outros, mas Deus está esperando a gente resolver os nossos assuntos nos mínimos detalhes, dentro daquilo que nós fomos inseridos. Não intenteis o voo sem haver apreendido a marcha. Isso é, olha, mais uma frase, né? Tem quantas aqui que eu quero botar, acho que no Instagram lá do João Estela, né? Colocar um fundo bonito e essa frase. Não intenteis voo sem haver aprendido a marcha. Quer dizer, às vezes a gente quer asa, nós queremos ser anjo e nós não sabemos nem andar com as nossas próprias pernas. Então, como é que eu quero voar se eu ainda não sei direito nem andar? Vamos aprender a andar. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino antes de liquidar os compromissos humanos. Então, mais uma vez, reforçando o que falou no parágrafo acima. Não vamos pedir, reclamar os direitos que nós teremos no céu sem antes liquidar os nossos compromissos humanos, carnais, ainda mais básicos. É o resumo daquilo que está em cima. Né? Como que nós vamos querer sermos seres celestiais se ainda não conseguimos serem bons seres humanos? Impossível é o título de anjos sem serdes antes criaturas ponderadas, soberanas e indefectíveis leis nos presidem aos destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. Olha aqui, ó. Leis, as leis de nosso Pai, os olhos de nosso Pai, está constantemente voltado para nós. Nós somos examinados em todas as minúcias do nosso dia a dia. As facilidades concedidas aos espíritos santificados, que admiramos, são prodigalizadas a nós por Deus em todos os lugares. Então, às vezes a gente olha aquela pessoa que já está em condições mais elevadas, puxa, e ele está em boas condições, né? Puxa, ele não tem os mesmos problemas que eu. Olha que maravilha! Esse ser já está em condição melhor. E eu admiro aquilo. Então, as facilidades concedidas a esses espíritos que admiramos também são oferecidas para nós em todos os lugares. É que estão nesses servicinhos mínimos. Estes que já estão nessa condição de santificado passaram por tudo isso, aproveitaram as oportunidades. O aproveitamento, porém, é obra nossa. Então, nós temos oportunidades oferecidas por Deus, nosso Pai, diariamente, em todos os momentos e situações. Porém, o aproveitamento é a parte que a gente decide utilizar ou não. Eu, às vezes, tenho inúmeras oportunidades e não estou aproveitando nenhuma. Então, eu puxei o freio.
E ao invés de usar o acelerador, eu estou ali, ó, estacionado. E às vezes, por inúmeras reencarnações, as máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual, com que vos libertareis da animalidade, jamais o desferireis sem asas próprias. Então, olha a comparação que ele está falando. Nós estamos acostumados na matéria a utilizar de equipamento que nos leve a determinados lugares, né? Então, inventou-se o carro e o carro me leva longe e eu posso entrar num avião. Eu já estou entrando num drone voando. Mas as máquinas terrestres podem levar o nosso corpo físico. Agora, o nosso voo espiritual, que vai nos libertar dessa animalidade, só vai acontecer quando nós tivermos asas próprias. Não podemos contar com asas alheias para poder fazer esse voo. Nós podemos utilizar asas alheias para aprender, como apoio, né, que nós temos, como exemplo que nós temos, mas se nós não criarmos nossa própria asa, se nós não desenvolvermos a nossa própria luz, nós vamos continuar no escuro. A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados enriquecer-vos-ão de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Então, aqui falando das asas alheias, né? Olha aqui, ó. A amizade de benfeitores encarnados e desencarnados vão nos dar conforto. Entretanto, fenecerão como rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhe propiciem o desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. Então, se o nosso irmão, né, que nos ajuda, ele tem uma fé, um entendimento, uma esperança inquebrantável. Ele tem um amor que é imortal. Mas ele tem isso. Se eu não tiver isso, que vai chegar o momento em que eu vou ser pedido, né? Eu vou estar de frente para o meu teste sozinho. E aí é que eu vou ver o quanto eu já sou capaz, né, de então desenvolver e avançar sozinho. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés antes de abrigar semelhante propósito. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Então, olha isso. Às vezes a gente quer descanso para o nosso corpo, mas eles falam: não procure descanso para o vosso corpo antes de encontrar a paz interior. E olha o que ele fala. Isso, em outros livros, eles reforçam isso. A paz verdadeira está no cumprimento do nosso dever, a tranquilidade da nossa consciência. A nossa consciência tem algo riscado, manchado, por mais que a gente tente enganar, mas nós não vamos ter paz. A verdadeira paz está na tranquilidade da consciência, o cumprimento do dever. Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira de vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Eu vou dar uma outra sugestão aqui para quem quiser. A gente está vendo cada vez mais, né, a importância do movimento pessoal, do esforço, do trabalho. No Livro dos Espíritos, quando eles começam a estudar as leis divinas, a primeira lei é a lei da adoração, que eu falei agora há pouco. A segunda lei é a lei de trabalho.
E é um capítulo curtinho. São, acho que, 8, 9, talvez 10 perguntas e respostas do Kardec, que faz perguntas com relação ao trabalho, a importância, a necessidade, o que Deus impõe ou não como dever, obrigação nossa para que a gente avance. Então, vale a pena, se vocês tiverem interesse, lerem essas perguntas e respostas que está no Livro dos Espíritos. Eu vou colocar aqui no grupo depois, tá bom? Então fala, somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Os demais, chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Os trabalhadores são os verdadeiros, né, servos do Senhor. Agora, o restante pode ser príncipe, pode ser rei, pode ser ministro, pode ser papa, mas se estes estiverem entregues à ociosidade, então não quer dizer que esses que eu falei não são dignos, mas a questão não está no título, a questão está no trabalho. Então, os que não trabalham, tenham o título que for, são classificados como sugadores da terra. Eles só extraem, não fornecem, né? Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam como inseto multicores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos. Quer dizer, se acreditam muito importantes, mas do lado de lá voltam ao pó. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Então somos nós que estamos de volta à carne por estarmos encarnados com uma nova oportunidade ou porque cada noite nós vamos ao mundo espiritual e voltamos ao corpo de carne. Mas vamos a cada dia da nossa existência ou durante a nossa encarnação nos valer da luz para edificação necessária. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. Convertamo-nos em claridade redentora. Quer dizer, nós temos que nos modificar. Nós temos que sair do estágio sombrio que nós ainda carregamos, e isso todos nós carregamos, para cada vez mais acender claridade nesses pontos escuros que nós temos. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Quer dizer, o mundo, o ser humano, está constantemente preocupado em combater naquela guerra. Também isso ele começou a palestra dele falando disso, dos conflitos, né? Da disputa constante de opiniões, seja no âmbito religioso, seja no âmbito político, seja dentro do trabalho. Combate-se desesperadamente nações, ideologias, sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves, a ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos, guerreiam-se as esferas de ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Então é essa disputa. Às vezes a pessoa acha que está travando um bom combate, né? Falando sobre o bem para aquele que está fazendo mal, mas está agindo com violência, está impondo, não está sendo, não está agindo com amor, ele está agindo dentro do mal do mesmo jeito. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia.
duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. E aí ele termina tudo isso que nós estamos lendo, né? Ele termina falando assim: equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é possível confundir a lei, não, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Então, que nós busquemos cada vez mais esse equilíbrio, essa edificação, essa santificação dos nossos seres, convictos de que é impossível confundir a lei. Porque às vezes a gente acha que a gente está enganando alguém. A gente pode estar enganando os outros, a gente pode estar enganando às vezes até a nós mesmos. Mas ao Pai, aos espíritos que nos acompanham, a gente sabe que não. E a gente não pode trair estas leis. Então, que nós possamos cada vez mais estar convicto de que esse é o caminho. Se a gente não tiver convicto, a gente vai mais cedo ou mais tarde encontrar sofrimento, encontrar problemas maiores que nos façam perceber isso. Mas agora eles estão aqui nos tentando pelo amor. Que a gente não precise, que eles não precisem, né, se utilizar da dor, que a vida não precise fazer isso com a gente para que a gente desperte. Perorando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, e invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Então ele encerra, ele fala e faz uma nova prece. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. De novo, André Luiz sente, né? As luzes descendo, né, sobre eles. Encerrados os trabalhos, os companheiros, ainda presos ao círculo carnal, começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Então todos os irmãos, né, que estavam dormindo, então como fala, né, companheiros ainda presos ao círculo carnal, estavam ali no ambiente espiritual ouvindo a palestra, mas agora já voltando, cada um para o seu corpo para poder acordar. Com tudo aquilo de bagagem, né, que eles acordariam adquiridos no espírito, por intuição, eles iriam acessar cada um de maneira diferente. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. Então aí o André Luiz foi levado ao Eusébio. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. E isso ainda é fato. Então, que nós estejamos aqui, né, nesse estudo, buscando algo de esclarecimento, algo de melhoria para nós, mas o que o mundo está precisando são de pessoas cada vez mais capacitadas, esclarecidas, melhoradas, para poder ajudar esses. É o que ele está falando, né? O mundo está precisando de assistência espiritual, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Então, que nós possamos nos capacitar cada vez mais para fazer luz interiormente, para que nós nos sintamos bem e para que nós possamos levar um verdadeiro benefício para os outros. Aí, quando Calderaro se referiu aos meus projetos, então o Eusébio conversando com o André Luiz, e aí o Calderaro contando para o Eusébio quais eram os projetos do André Luiz. E eu quero que agora vocês pensem quais eram os projetos do André Luiz. Então, quando Calderaro se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou-nos puséssemos em contato com o grupo socorrista que o assistente emprestava ativa colaboração. Então, o Eusébio gostou, né, do projeto do André Luiz e recomendou que eles entrassem em contato com o assistente deles ali, que contribuiria. E logo após, ao retirar-se,
Ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. Sê feliz. Quer dizer, que você, André Luiz, seja feliz na sua empreitada, no seu projeto, na sua conclusão ali da sua tarefa, daquilo que você está se propondo trabalhar. E eu quero que vocês me digam, o que será que o André Luiz estava pretendendo fazer, né? Alguém arrisca? E aí vai acabar o capítulo aqui. Mas antes eu quero saber se alguém me fala, qual será que era o projeto do André Luiz? Vou acabar, hein? Até o fim quero que Nossa, alguém... Ah, não diga. tenho nem ideia. Não, eu ia falar que eu não tenho nem ideia. Ah, Não sei. tá. Então vamos mais um Alguma pouquinho. coisa Se relacionada. preparar, Hã? se preparar para voltar para a Terra? Não. Tá, quem sabe, né? Num futuro. Mas ainda não. Deixa eu acabar o capítulo, já já vocês vão captar. Então ele falou: ser feliz. Dirigindo a Calderaro o expressivo olhar, acrescentou: dado o ensejo, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. Tomado de curiosidade, agradeci sensibilizado e dispus-me a esperar. Quer dizer, o André Luiz ficou curioso porque ele também recomendou que o Calderaro levasse ele na assistência que são dadas às cavernas. Espíritos que habitam em ambientes, né, de cavernas, materiais que tem aqui na Terra. E aqui encerra o capítulo. Mas, então, ninguém ainda arrisca falar? Diga, mãe. Seu microfone está fechado. Eu acho que o André Luiz vai querer chegar até as trevas. É. Tudo isso faz parte do Ele quer aprendizado dele. aprender mais. É. Tudo isso faz parte do aprendizado dele. É, Mas o André Luiz, quando aprendeu tudo isso do lado de lá, ele fez uma coisa de diferente dos outros espíritos. ele se considerou suicida. Isso é lá atrás. É, O projeto dele é trazer isso para nós. é, O projeto dele é aprender tudo o que ele está aprendendo. E ele, lá no mundo espiritual, falou assim: eu preciso falar para a humanidade o que eu estou aprendendo. exatamente. Então, o projeto dele é transformar em livros, que é o que nós estamos Exatamente. estudando através do Aprender Chico. diariamente. Através do Chico, André Luiz estabeleceu um trabalho que é passar o nosso lar, passar os mensageiros, passar. André Luiz fez tudo isso e ele dedicou um tempo dele a ir lá no nosso querido Chico e botar o lápis para funcionar, para que nós pudéssemos ter acesso a isso sem precisar ser no sonho, sem precisar ser depois da morte, sem precisar ser para quem tem acesso à reunião mediúnica. Então, isso é um presente que a humanidade recebeu. Poder praticar com tudo esse ensinado. Poder nos registrar. Registrar. Ele vai transferir o conhecimento para nós de tudo que está acontecendo aí, para a gente poder. Às vezes a gente encarnado tem uma experiência impressionante na vida. E aí alguém resolve escrever um livro, né? E o André Luiz teve uma experiência impressionante, um esclarecimento, ele tem uma sede de conhecimento e ele tem uma sede de ensino. Ele quer ensinar, ele quer deixar isso adiante. E esse foi um dos grandes trabalhos do André Luiz. Então, é claro que além dos trabalhos que ele tem no mundo espiritual, de tudo que a gente está vendo, mas conosco, o trabalho dele é o que a gente está na mão. Certo? É. Perfeito.
Então, aqui nós terminamos esse segundo capítulo do quarto. Nossa, agora eu perdi. Quarto livro, quinto livro? 1, 2, É o 3, quinto 4. livro. O quinto ou quarto? No mundo, ó, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna no Mundo Maior. Nós estamos no quinto livro. Quinto livro. 17. É o quinto livro. É o quinto livro. E aí, na semana que vem, nós vamos começar um capítulo que se chama A Casa Mental. Esse capítulo também é um capítulo marcante É. para o conceito de entendimento do nosso pensamento, de como funciona uma série de coisas. Então, semana que vem, vamos começar nele, certo? Certo. É, último. Algo a mais que vocês queiram dizer, Não. perguntar? Então é isso. Não. Certo. Então, gente, agradecemos a Deus, né, mais uma vez pela oportunidade e uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Uma ótima noite, boa semana. Tchau, tchau. Tchau.